Olá, eu sou o professor Cristiano Andrade. É com alegria que estamos aqui hoje para conversarmos um pouco sobre o trabalho para mulheres regressas da licença maternidade. Este estudo que é oriundo de uma pesquisa que eu venho orientando há um tempo e que já até foi publicada em um artigo com outras colaboradoras, mas hoje a mestranda Áquila Negrini e a doutoranda Andriele Franco Pereira vão apresentar para nós um recorte desta pesquisa que tem uma relevância potente no que tange ao viés acadêmico, mas sobretudo na contribuição social. Olá, é ótimo estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Áquila e nesse estudo foram analisadas as experiências de mulheres que retornam ao trabalho após a licença maternidade, com foco no contexto educacional. E a pesquisa ela parte da compreensão de que, apesar do crescente interesse pelas questões relacionadas à maternidade no Brasil, ainda são poucos estudos que aprofundam os impactos subjetivos que esse retorno ao trabalho produz na vida dessas mulheres e agora assumindo mais um papel na sua vida, que é a maternidade. E essa etapa de transição, ela é atravessada por uma série de conflitos, como a separação entre a mãe e o bebê, a ruptura entre o espaço doméstico e o ambiente profissional, e principalmente as tensões entre o trabalho produtivo e o trabalho materno. E esses conflitos, eles impactam profundamente a forma como essas mulheres se percebem como trabalhadoras. E o estudo ele chama atenção para um ponto muito relevante, que mesmo com todos os avanços sociais, ainda são as mulheres que assumem a maior parte das responsabilidades com seus filhos. E isso vai influenciar diretamente na forma como elas vivem essa transição. E por isso, né, entender essa experiência é essencial para que a gente pense em condições de trabalho mais humanas e políticas que apoiem essas mães trabalhadoras. E ainda recai majoritariamente sobre as mulheres esse cuidado com os filhos, como eu falei, e em um cenário em que a paternidade participativa ainda não está plenamente consolidada. E a importância desse trabalho se dá justamente para ampliar o debate sobre os impactos psicológicos e sociais vivenciados por essas mulheres no seu retorno ao trabalho, especialmente pensando no campo da educação. E o objetivo central desse estudo é analisar as percepções dessas mulheres que retornam ao trabalho após o período da maternidade, com foco em compreender como as experiências da maternagem transformam os modos de ser e de atuar dessas trabalhadoras dentro do seu contexto educacional. A pesquisa também ela busca identificar quais os conflitos surgem nesse processo de retorno, como essas mulheres ressignificam sua relação com o seu trabalho e de que forma elas desenvolvem estratégias para lidar com as demandas simultâneas da maternidade e da sua carreira. A maternidade ela é uma experiência vivida por grande parte das mulheres brasileiras, e embora os avanços dos métodos contraceptivos tenham possibilitado maior liberdade de escolha dessa mulher, ainda é visto que a sociedade continua reforçando a maternidade como uma vocação natural, ao mesmo tempo em que mantém expectativas tradicionais sobre o papel da mulher no cuidado doméstico com seus filhos. E no Brasil, os dados mostram que quase metade das mulheres que trabalham possui pelo menos um filho vivo, o que evidencia o desafio cotidiano de conciliar o trabalho e a maternagem, junto ainda com as suas singularidades enquanto mulher dentro da sua própria vida. E mesmo com esses direitos assegurados, como a licença maternidade, esse período ele é frequentemente marcado pelo sofrimento psíquico, resultante de pressões internas e sociais para equilibrar o papel de mãe e de profissional. E conforme apontam os estudos dentro dessa área, esse sofrimento ele pode se intensificar quando ele não encontra espaço para a elaboração desses sentimentos e vivências, né? E podendo acontecer uma evolução até mesmo para o adoecimento. E por isso, né, autores como Dejurs, por exemplo, reforçam que as mulheres acabam criando estratégias defensivas para suportar essa sobrecarga emocional. E no caso específico das profissionais de educação, né, que é o grupo analisado dentro dessa pesquisa, essas vivências ganham contornos ainda mais profundos, já que são profissões tradicionalmente femininas, ligadas ao cuidado e que muitas vezes exigem um forte envolvimento emocional. E desse modo, o retorno ao ambiente escolar após a licença maternidade pode implicar conflitos, mas também processos de ressignificação e fortalecimento, especialmente quando eles são sustentados por vínculos coletivos e estratégias compartilhadas entre essas mulheres. Olá, eu sou a Andriele, doutoranda, pesquisadora também no contexto da maternidade, especialmente, né, das mães regressas ao trabalho. Então, a gente precisa compreender essa questão do vir a ser mãe e as implicações em estar trabalhadora. Toda mulher é mulher antes de ser mãe. Isso precisa muito ser refletido,
ser respeitado por todos, pela sociedade como um todo, porque depois que chega o filho, muda toda a configuração de vida, de rotina dessa mulher, dessas mães, né? Então, a gente precisa entender como que começa a funcionar essa vida. Todo mundo fala que quando nasce o bebê, tem que ter uma adaptação para o bebê na casa. Na verdade, todo o contexto familiar precisa se adaptar a essa nova rotina e a essa nova realidade, né? Então, dentro desse contexto, as participantes da pesquisa realizada, quase que geral, expressaram falas que trazem as reflexões, e a gente não pode deixar, né, de associar a Beauvoir, né, no sentido de apresentarem o ser mãe como uma realização pessoal, uma experiência única dotada de sentido e afeto. Só que a gente também precisa lembrar, né, estando dentro dos estudos realizados em psicologia, que a gente não pode ter uma romantização dessa maternidade. É muito subjetivo. Cada mãe vive esse maternal à sua maneira. Então, não existe uma regra geral para a pessoa que está ali desempenhando o seu papel de mãe, né? Então, a realidade dessas mulheres, pelos fatos que a gente teve, que o vir a ser mãe não é um fenômeno que desvela somente nutrido de prazer. Muitos são os desafios, né? Essa ideia romântica, ela é quebrada com a chegada do bebê. E, né, ela se dita socialmente, tornar-se mãe dá trabalho, demanda tempo, demanda você se organizar, inclusive internamente, para poder desenvolver esse papel de mãe. A maternidade como possibilidade de transformação profissional. Sabe que, através da maternidade, existe uma transformação que é pessoal e também profissional, dados os reajustes de rotina que essas mulheres precisam ter para poder desempenhar os dois papéis, que são igualmente importantes e que exigem também, né, de uma maneira muito específica da mulher. Então, existe ali a mulher trabalhadora, que sempre existiu, que optou, né, por seguir uma carreira, por se desenvolver profissionalmente, e a maternidade tem essa possibilidade de transformação no que tange a olhar também para as colegas de trabalho, no sentido de percebê-las também como mães, além de profissionais. A mulher, por si, se transforma muito após a chegada de um bebê. O olhar, a visão de mundo acaba alterando bastante. Quando você trabalha num ambiente de trabalho com outras mães, isso chega a ser para a mãe um suporte emocional, porque está ali com os pares, se identifica nas histórias, na rotina, na vivência, e isso é um fator muito importante. Então, a gente pensa no trabalho, como o Dejur também trouxe para nós, ele é promotor também de identidade, né? E alia essa função do tornar-se mãe à junção do ser trabalhadora. Você já era uma trabalhadora antes do tornar-se mãe, né? E nesse sentido, as participantes demonstraram compreender a maternidade como uma possibilidade de transformação. Então, assim, transforma-se a pessoa, transforma-se o seu meio de convívio, a sua rotina, e transforma também, inclusive, o seu fazer profissional. O fazer profissional daquela trabalhadora se transforma com a chegada de um filho e o desenvolvimento e essa construção dessa maternidade, né? Então, para as trabalhadoras, além da cobrança do papel que exerce em casa, que é uma cobrança que a gente sabe histórica e social, né, da questão do ser mulher, é uma cobrança alta, inclusive, né, elas também precisam lidar com essa insegurança no que diz respeito aos julgamentos sociais, a questão do trabalho prescrito e do trabalho ideal, tendo em vista que elas não podem deixar de desejar as suas atribuições, elas têm que cumprir, é cobrado da mulher que ela consiga cumprir plenamente a questão do trabalho em casa, da função maternal, da função de esposa, mas também ela é exigida nessa função social, nessa função trabalhista, naquilo que ela executa como carreira, como profissão, né? Então, a gente tem duas situações que precisam, no dia a dia, serem muito bem manejadas, para que essa mulher não se torne uma mulher sobrecarregada e vindo a ter prejuízo na sua saúde física e emocional. Então, a gente entende que essa mulher, ela busca desempenhar esses dois papéis e também, ao mesmo tempo, conseguir desempenhar um sucesso, para que não tenha aquela questão da reprovação, do julgamento, da incompreensão.
porque ali a gente está desempenhando os dois papéis, de trabalhadoras e de mulher. Então, é isso que a gente gostaria de trazer, né, nessa nossa pesquisa, nesse nosso trabalho, compreendendo a importância de olhar, refletir, trazer estudos pertinentes acerca da mãe, da mulher, da trabalhadora e do retorno ao mundo do trabalho.